Cultivo Online, capítulo 752. Demônio Artificial. Tudo bem, siga-me, Wan Yu disse a Yuan antes de levá-lo para esta área aberta em algum lugar do prédio. Nesta área aberta, havia muitos grupos de pessoas em diferentes locais observando os cultivadores tentando lutar contra os demônios artificiais. Estes são demônios artificiais. Os olhos de Yuan se arregalaram quando viu um desses demônios artificiais pela primeira vez. Eles se pareciam muito com os demônios, com pele vermelha, chifres, rosto sanguinário e até mesmo um cristal vermelho embutido no peito. No entanto, havia uma grande diferença entre esses demônios artificiais e os demônios reais. Eles não tinham a aura sanguinária que os demônios reais possuíam. Em vez disso, eles tinham essa aura avassaladora criada a partir da energia espiritual para pressionar o cultivador a combatê-la. Parece que todos os demônios artificiais estão ocupados. Vamos observá-los por enquanto. Você também pode aprender algo com eles, Wan Yu disse. Ok, Yuan acenou com a cabeça e observou esses cultivadores lutarem contra os demônios. Depois de observar esses cultivadores por cerca de meia hora, Yuan percebeu algo sobre esses cultivadores. Que eles realmente eram péssimos em selar esses demônios. Apesar desses cultivadores atingirem os demônios artificiais muitas vezes com seu ataque de selamento demoníaco, os demônios ainda eram capazes de se mover e revidar. Por que os demônios não estão sendo selados apesar de serem atingidos pelas técnicas de selamento demoníaco? Yuan perguntou a Wan Yu. Wan Yu olhou para ele com as sobrancelhas levantadas e disse: se um demônio puder ser selado com um único golpe, o cultivador que luta contra esse demônio estaria muitos níveis acima do demônio. Antes que eles possam selar completamente um demônio. Uma vez que você ataca um demônio com um ataque de selamento demoníaco, a aura de selamento demoníaco se acumulará lentamente dentro de seu corpo e, uma vez acumulada o suficiente, ela selará o demônio. Yuan não sabia o que fazer com as palavras de Wan Yu, já que ele havia selado vários demônios mais fortes que ele com um único ataque, e até mesmo o Lorde Demônio que era muito mais forte que ele sucumbiu à sua técnica de selamento demoníaco em um único ataque. Embora tenha demorado um pouco para entrar em vigor. No entanto, havia alguém que poderia selar demônios com um único golpe. Na verdade, ele poderia selar 1000 demônios com um único movimento. Wan Yu disse de repente. Modelo divino? Yuan respondeu. Isso mesmo, o fundador do clã selador de demônios, Paragon Divino. Ele não foi apenas o selador de demônios mais poderoso durante sua época. Ninguém foi capaz de chegar perto de seu poder desde então, mesmo que milhões de anos tenham se passado. As pessoas dizem que ele foi criado pelos céus para lidar com os demônios, e foi exatamente isso que ele fez. O mundo do cultivo costumava ser aterrorizado e governado por demônios. Mas quando o Paragon Divino apareceu, os demônios correram em todas as direções. É claro que, não importa para onde eles corressem, o Paragon Divino iria persegui-los até que eles fossem praticamente extintos. É realmente lamentável que o Paragon Divino tenha desaparecido sem dizer uma palavra. Algumas pessoas ainda acreditam que ele ainda está vivo em algum lugar deste universo sem limites. Yuan permaneceu em silêncio. Se soubessem que o Paragon Divino havia morrido e reencarnado, nem mesmo os céus saberiam como reagiriam. Algum tempo depois, um dos cultivadores finalmente conseguiu selar o demônio artificial. Assim que isso aconteceu, uma figura se aproximou do demônio para inspecioná-lo. Nada mal, sua aura de selamento demoníaco é bastante poderosa. Esse demônio permanecerá selado por cerca de 500 anos. A pessoa disse ao cultivador, que parecia muito feliz com seus resultados. Que é aquele? Yuan perguntou. Ele é um colega professor como eu. Ocasionalmente viemos aqui para observar esses seladores de demônios juniores e dar-lhes dicas. Wan Yu disse. Eu vejo. Quem quer ir em seguida? O palestrante perguntou. Aqui está a sua chance. Wan Yu disse a Yuan, que acenou com a cabeça e deu um passo à frente. Eu gostaria de ir. O palestrante virou-se para olhar para Yuan e, para sua surpresa, havia um lorde espiritual neste lugar. Dê-me um minuto para ajustar a dificuldade. Você quer lutar contra um demônio no nível do Lorde Espiritual? Ou devo torná-lo grão-mestre espiritual? O palestrante perguntou a ele. Você pode torná-lo rei dos espíritos? Yuan perguntou a ele. Esse rei espírito? Todos ali olharam para ele com olhos arregalados. Quem é esse garoto? Ele quer lutar contra um demônio rei espiritual como um senhor espiritual? Que imprudente. Ele provavelmente está apenas procurando atenção. Ele não durará um minuto. Como esperado, ele é interessante. Wan Yu era a única pessoa ali que tinha um sorriso no rosto que não transmitia a sensação de ridículo. Depois que o palestrante ajustou o cultivo do demônio artificial ao de um rei espiritual de primeiro nível, Yuan entrou na arena para enfrentar o demônio. Boa sorte, garoto, Wan Yu o aplaudiu. Foi nesse momento que as pessoas notaram a presença de Wan Yu. Saudações, Senhor Wan, todos ali o cumprimentaram de maneira respeitosa. Não se preocupe comigo, estou aqui apenas para cuidar do meu novo amigo. Wan Yu disse. Amigo, aquele senhor espiritual, as pessoas lá estavam incrédulas. Enquanto isso, Yuan começou sua luta com o demônio artificial. Depois de convocar seu Imperial Overlord, Yuan atacou o demônio sem hesitação. O demônio tentou se defender do ataque feroz de Yuan, mas estava tendo problemas para fazê-lo, deixando os espectadores atordoados.
Eles não podiam acreditar no que viam, que um lorde espiritual estava colocando tanta pressão sobre um demônio que estava um reino inteiro acima dele. Mesmo sendo apenas um demônio artificial, ele ainda tem a mesma destreza de um demônio real. Então, falando de forma realista, um lorde espiritual não deveria ser capaz de empurrar esse demônio para trás tão longe. E mesmo que ele consiga dominar um demônio com força pura, todos os seus esforços serão inúteis se ele não conseguir selar o demônio, pois eles simplesmente regenerarão todos os seus ferimentos. Um dos espectadores disse, o que é 100% verdade. No entanto, Yuan só atingiu o demônio com ataques normais, sem usar nenhuma técnica de selamento demoníaco, o que intrigou os espectadores, inclusive Wan Yu. Embora eles não esperassem que Yuan usasse técnicas de selamento demoníaco em cada ataque, também não fazia sentido para ele não usá-las. E isso fez com que os espectadores refletissem sobre os pensamentos de Yuan.